Jesus e as Crianças, volume 1, por Adeilson Salas. As 3 revelações. Era uma vez um rei diferente, pois ele era invisível e governava um reino muito grande chamado Universo. Um reino imenso. Diziam até que não tinha fim, pois existia centenas de milhões de estrelas e planetas nesse reino. Como o reino era muito grande, o rei ainda era pouco conhecido em alguns planetas e muita gente o ignorava. Na Terra, um dos planetas que fazia parte daquele universo, seus moradores imaginavam que existiam vários reis a comandar aquele reino. Era muita confusão. Bastava um trovão ou um relâmpago para o povo pensar: tem um rei lá no céu a esbravejar! Como o rei era muito bom, preocupava-se em se aproximar cada vez mais de seus súditos, mas não descobria como resolver tal situação. Como posso me fazer acreditar se meus súditos que moram na terra não conseguem me enxergar? O rei pensava. E depois de um tempo pensando em uma solução, finalmente ele decidiu. Mandaria até o povo um representante que libertasse os súditos da ignorância. Faria mais. Mandaria por seu mensageiro a primeira revelação que dizia: Eu sou o rei único, e não existem os reis em todo o universo. Por meio do mensageiro, ele faria os seus súditos tomarem conhecimento de suas leis, os 10 mandamentos. Para uma missão tão especial, ele escolheu Moisés, um mensageiro muito esforçado que faria tudo com determinação. Então Moisés partiu para a terra. E tudo foi feito como o rei invisível pediu. Moisés libertou o povo da escravidão e divulgou a primeira revelação. Existe um único rei! Após a missão de Moisés, o povo aprendeu que só existia um rei invisível, que tinha criado tudo naquele reino. O rei invisível ficou muito satisfeito com a divulgação da primeira revelação. Mas o tempo foi passando, e os súditos cada vez mais se mostravam egoístas. A ideia de um rei único não tinha mudado o comportamento daqueles súditos. Então, novamente, o rei invisível pensou e decidiu enviar outro mensageiro para levar aos súditos outra revelação. Desta vez, ele enviaria um mensageiro muito especial, alguém que tivesse dentro de si muito amor e que ensinaria a todos sobre o reino invisível, para onde todos um dia irão retornar. A segunda revelação era tão importante que o rei invisível decidiu enviar um mensageiro chamado Jesus Cristo. Ele iria até os súditos para ensinar que o rei invisível era soberanamente justo, bom e principalmente amoroso. E Jesus partiu. E na noite em que o mensageiro chegou para os súditos, as estrelas do céu ganharam mais brilho, e uma especial cortou o céu dançando de alegria. Nasceu Jesus entre os homens! Como Jesus, todos os súditos tomaram conhecimento de que, mesmo invisível, o rei existia e era amor puro e verdadeiro. Jesus iluminou as noites de amor do mundo, amando a todos, do jeito que o rei invisível ama a todos os seus súditos, e ainda os chamou de irmãos.
Amai-vos uns aos outros. O mensageiro do rei ensinava e pregava o evangelho, a segunda revelação. Mas o coração dos súditos, ainda assim, permaneceu fechado para a boa nova. O tempo passou e Jesus prometeu pedir ao rei para enviar ao mundo outro consolador, mais um mensageiro do rei invisível. E esse mensageiro diria tudo novamente o que ele havia dito e ensinaria novas coisas para os súditos. E, em um triste dia, os súditos, que ainda não entendiam o verdadeiro significado da palavra amar, se voltaram contra Jesus e o crucificaram. Mas mesmo assim, ele partiu de braços abertos, amando a todos e pedindo ao Rei Invisível que perdoasse a todos os súditos, pois eles não sabiam o que estavam fazendo. Então Jesus retornou para perto de Deus, o Rei Invisível. O rei ficou feliz com o mensageiro Jesus, que amou a todos os súditos segundo os ensinamentos dele. Mas o rei sabia que os seus súditos eram muito esquecidos, pois para eles bastavam não ver para logo esquecer. Chegou o momento de informar aos seus súditos sobre a terceira revelação. Esse acontecimento deverá despertá-los para a verdadeira vida. O Rei Invisível pensou. É isso! O rei sorriu. Como meus súditos são maus alunos, vou enviar para eles um bom professor, que vai lhe mostrar o mundo invisível, onde vivo e para onde vêm todos que desencarnam. Quero que ele os ensine que a vida é um vai e vem entre o mundo invisível e o mundo físico, pela lei da reencarnação. Feliz, o rei mandou chamar o professor Allan Kardec, lhe passou instruções. Quero que você vá até os meus súditos e mostre para eles, através da terceira revelação, o Espiritismo, que existe um mundo invisível, de onde eu governo tudo e para onde todos virão um dia. Ensine-os sobre a vida após a morte e a lei da reencarnação. O professor Allan Kardec ouviu tudo e fez a reverência, se curvando diante do Rei Invisível, partindo para sua missão. Na função de dedicado professor, ele ensinou e revelou o Espiritismo. Era o Consolador prometido por Jesus, que vai ficar com os súditos até o fim dos tempos. E ainda hoje, o Rei Invisível segue governando o universo, o mundo invisível e o visível, e todo súdito que se interessa em aprender descobre que o rei ama a todos da mesma maneira. Fim.